Olá, amigos. Boa noite, Rafael. Boa noite, Lahá. Boa noite, Cleide. Tudo bem? Que prazer falar contigo. Que prazer falar com meu querido Jorgito Elahá. Penso que hoje esteja frio aí no interior de São Paulo e mais frio ainda em Curitiba, lá no Paraná. Como vocês estão? Aqui está 20 graus, Rafael. Tá Ah, frio, tá um aqui pouco está frio, não tá bastante tão frio. frio. Pode falar, Lahá. Aqui está 7 graus, mas esta madrugada fez -2. Eu acordei de manhã, a grama estava toda coberta do orvalho congelado, que é chamado de geada, né? E as plantinhas ornamentais do jardim da Sâmia todas mortas. Elas não suportaram o frio da madrugada, está tudo queimado. Não sobreviveu nada. Tudo, a geada queimou tudo. Olha, vamos cumprimentar Foi uma aqui os nossos amigos que estão chegando aqui no chat. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui para mais um estudo aqui da história do cristianismo. Nós estamos no século. Qual século nós estamos, Rafael? Estamos no século 15, né? sétimo. Século Ah, você que sétimo. era 15. Você sabe, Elahá, que Ah, tá muitas pessoas certo. me perguntaram por que nós não Ah, tivemos a live 15 dias atrás. Aí eu respondi que pois, você teve uma ocupação e não pôde sim. estar conosco. Mas hoje a gente volta com a carga toda. É muito bom Então, estar aqui. o que aconteceu. Eu tinha olha aí, eu tinha um compromisso marcado há muito tempo de uma palestra presencial na quarta-feira. E isso colidiu com a nossa programação e eu não consegui desprogramar. Então acabou acontecendo que eu tive que faltar, né? Foi uma pena, eu queria muito. Na verdade, esse estudo, Rafael, tem sido uma coisa saborosíssima de fazer. Eu fico aguardando com muita ansiedade esse momento da gente estar juntos aqui, refletindo sobre a história do cristianismo. Então, para mim foi muito triste até não estar aqui na última quinzena, mas hoje estamos aqui para fazer exatamente o que não fizemos na quinzena passada. Mas antes de você dar o boa noite aí para o pessoal, Cleide, eu quero dizer uma coisa para você. Sim. Essa abertura que você fez ficou muito bonita, sabia? Muito bonita, Ah, ficou ótima. E aí vou contar um segredo travando. da abertura. Tem um som, Travando, Lahá. Eu acho que o computador dele está aquecendo. Está muito Sim, frio em Curitiba, então daqui a pouco vai assentando o sinal dele. Eu acho, Cleide, que a gente pode ir fazendo a prece, que daqui a sim. pouco ele entra em definitivo. O que você acha? Eu também concordo. Então vamos lá, né? Vamos Vamos fazer a nossa começar. prece. tem, Vamos. Ah lá, eu acho que ele. tá travando, mas já vai já passar com Naura. Enquanto está travado, Elahá, vou fazer uma prece. Vamos então agradecer aqui, né, Rafael? Agradecer aos nossos companheiros que estão aqui com a gente, né? Que vão nos ouvir, que vai nos assistir. Vamos aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, o nosso Pai Celestial, e agradecer a Jesus, o nosso Mestre, e agradecer aos espíritos amigos, aos espíritos trabalhadores desse programa, que está conosco, que nos ajuda, não só desse programa, mas todos aqueles que nos orienta, que nos ajuda, que nos envolve. Vamos agradecer pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de falar em nome
da espiritualidade, em nome do nosso Mestre Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelas pessoas que estão próximas a nós, por esses irmãos que estão no trabalho conosco. Obrigada, Senhor, pela oportunidade da vida. Obrigada por tudo que nos dá, por tudo que nos deu, por tudo que nos dá e por tudo que venha a nos dar. Envolva, Senhor, o Rafael, o Elahá, envolva a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo neste momento, aqueles que virão nos ouvir depois. Envolva todos os nossos irmãos, envolva o nosso planeta Terra, a, a, esse, a esses tripulantes dessa nave, na qual Jesus é o condutor. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Rafael, você não falou como é que está o clima em Niterói, como estão as coisas, meu filho. Aqui em Niterói está tudo ótimo. Está frio aqui em Niterói, não está tão frio como em Curitiba. Aqui ontem fez 19 graus, que para a gente já é muito, e hoje está margeando mais ou menos essa mesma temperatura. Eu estou aqui com uma blusa de manga comprida, mas a minha japona, como a gente diz aqui no interior do estado, está aqui atrás, porque se esfriar eu só coloco. Que alegria poder fazer parte desse estudo da história do cristianismo. Tenho recebido muitas menções, porque as pessoas não estão só gostando, está sendo útil para elas relembrar toda essa história, perpassar esses fatos que fazem parte aí da nossa história, século a século. Então, Elahá, parabéns para você, parabéns para a Cleide, e muito obrigado a todos vocês que estão no nosso chat nos acompanhando, porque esse estudo é nosso, é uma construção de todos nós. Muito bom, muito bom. Então, hoje a gente vai trabalhar especificamente o século VII. E como a gente já teve a oportunidade de ver, o século VII é aquela janela de tempo entre o ano 601 até o ano 700. É isso que é o século VII. Então, a gente já tem no século VII uma situação bastante consolidada do cristianismo em si. O cristianismo já está como religião oficial do Império Romano, ele já se assentou sobre a sociedade do Império Romano, já teve aquelas idas e vindas, já teve aqueles vários concílios para que ela se estabelecesse. Nós já tivemos aquelas movimentações muito típicas. Boa noite, Terezinha Maria Santi Cardoso, pela primeira vez ao vivo, seja muito bem-vinda. Então, nós, na verdade, estamos agora indo para um momento novo do cristianismo, porque é neste século VII, e a gente vai trabalhar isso daqui a pouquinho, que nós vamos ver a instituição efetiva daquilo que a gente chama de papado. Aí é que vai, de fato, se consolidar essa instituição. A gente ouve muito aquela colocação de que o papado iniciou na figura de Pedro e tal, mas a gente viu nas lives anteriores que a gente não tinha exatamente isso organizado dessa maneira. É que depois do papado instituído, é que se retornou.
travando muito. Tá travando muito, sim. Então, aí, depois do papado instituído, é que se tentou fazer uma ponte para trás e construir uma história. E eu não estou aqui fazendo crítica, nem falando algo assim no sentido de diminuir, mas até o entendimento, né, daquilo que a vida tem para nós. O que é que aconteceu? Uma vez instituído o papado, o pessoal puxou a história para trás para dar uma outra origem mais conectada com a figura de Jesus. E é plenamente compreensível isso, né? Então, é, não quero que ninguém entenda no que eu estou dizendo que seja uma tentativa de desconstruir ou de diminuir, né, o pensamento que algumas outras doutrinas possuem sobre a origem. Mas, historicamente, essa ideia de que existia alguém que comandava toda a estrutura e que havia uma hierarquia de obediência, ela só vai aparecer realmente a partir desse século, que é o século sétimo, não é? Então, aí, antes da gente comentar os outros pontos que também vão ser importantes dentro do cristianismo do século sétimo, eu vou deixar para você, Rafael, fazer os comentários das costuras da referência ao Focas, para a gente poder depois fazer a conexão com o andamento da história da ideia. Tá bom? Excelente. Veja, a gente veio passando século a século do cristianismo e nós falamos em algumas figuras que foram considerados papas. Se nós pegarmos a etimologia da palavra papa, papai, uma referência dentro da igreja. Então nós tivemos, por exemplo, no século V, alguém que foi considerado um papa, que foi Leão I, e nós contamos a história dele em lives anteriores. Nós tivemos no século VI uma outra personalidade muito distinta na igreja, o Papa Gregório I, e mais ou menos ali no finalzinho do século VI se tornou muito importante. A Gregório a gente dedica os cantos gregorianos, as atividades monásticas tomaram muita força, e vocês poderiam perguntar, mas então se existiram papas antes, como que a instituição oficial só surge no século VII? Há uma explicação para isso. É porque, em verdade, eram figuras setoriais. Quando a gente pega Leão I e pega Gregório I, era aquele antigo Império Romano do Ocidente, que acabou em 476, quando os Érulos invadiram Roma e não sobrou nada. Era um imperador Rômulo Augusto que tinha 18 anos de idade. Depois, então, daquele século V, praticamente todo o cristianismo ele se desloca para o Império Romano do Oriente, cuja capital, Constantinopla, passou a ser o centro das atenções dentro do cristianismo. E em 607, alguns historiadores dizem 610, o benfeitor Emmanuel prefere a data de 607 nesse livro. Meus amigos, se nós queremos saber de história do cristianismo, em breves resumos, a própria história da humanidade, esse livro do benfeitor Emmanuel é uma grande contribuição. Quem não leu, leia. Quem já leu, leia de novo. Porque muitos dos assuntos que nós estamos falando aqui está nesse livro. Então, Emmanuel diz que em 607, o papado se tornou uma instituição oficial. E o imperador Focas, que era o imperador do Império Romano do Oriente, que em verdade agora era o Império Romano como um todo, porque sobrou só aquele. Ele resolveu... Só que esse outro caiu. O outro caiu. Ele resolveu nomear um Papa, Bonifácio III. Vejam que o próprio nome indica que existiram 2 Bonifácios antes. Mas Bonifácio III foi aquele considerado o primeiro Papa, enquanto uma instituição oficial que valeria para todo mundo. Pois não, Elahá? A Lívia Marinho está perguntando qual é o livro. Mostra para nós, por favor, o livro que você falou. A minha edição é uma edição antiga. A Caminho da Luz, benfeitor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse livro aqui é um daqueles livros onde o benfeitor Emmanuel perpassa a história, desde a criação do sistema solar, a criação da Terra, até chegar nos dias atuais. Para quem gosta de história, esse daqui, e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, narrando a história do Brasil. Gente,
Tem uma série de lives que o Elahá fez com a Cris Drux sobre essas duas obras. Imperdível, está no canal do IGELSE. Então, em 607, surge a instituição do papado. E agora o Papa é a autoridade máxima por sobre o cristianismo. O que o Papa fala é lei. O que o Papa fala vira uma determinação a ser cumprida em todos os colegiados, por todos os cardeais, bispos e padres. E isso é interessante, sabe, Rafael, porque enquanto não existia essa figura bem instituída do papado, poderia haver muitas ideias, conflitos, as várias escolas, os pensamentos, mas na medida em que você cria essa estrutura hierarquizada, que você tem um papa, que tem uma relação, você mantém um controle muito maior sobre o que é para fazer e o que não é para fazer. Então, analisando do ponto de vista de sobrevivência da ideia, foi interessante, porque você criou uma estrutura de centralização das ideias, e aí pronto. Não, o que promana daqui é o que é o correto. Então, foi muito bom para manter a unidade. Não fosse isso, nós teríamos tido uma grande dificuldade para manter a unidade daquilo que o cristianismo de fato apresentava, né? Exatamente. Os historiadores, quando falam da instituição do papado, eles elencam vários aspectos positivos, porque antes do século VII haviam muitas brigas. Haviam, por exemplo, aqueles que consideravam a doutrina deve ser desse jeito, a doutrina deve ser daquele jeito, cisma de um lado, cisma do outro, concílios onde os bispos são chamados para decidir, às vezes concílios universais, concílios locais. Com a instituição do papado, agora nós temos uma instituição norteadora, ou seja, falar em unidade com o papado se torna uma peça importante. Mais fácil, mas muito mais se fácil. torna mais fácil. Mas aí, Elahá, nós caímos no aspecto negativo, e aí há uma congruência entre os historiadores, porque se o Papa erra, fica mais difícil você consertar. Nossa, aí é mais difícil. Então, você tem uma faca de dois gumes, né? Porque, ao mesmo Exatamente. tempo que você tem a facilidade de unidade do movimento cristão, você também tem a fragilidade de que, se houver um equívoco lá em cima, esse equívoco ele vai propagar na estrutura até embaixo. E aí nós podemos ter problemas no entendimento da ideia se algo acontecer nos altos escalões daquilo que o cristianismo se tornou. De fato, né, Jesus não tinha essa ideia de ter uma estrutura hierarquizada, né? Mas a gente entende, porque nós somos humanos, somos falíveis, temos as nossas dificuldades, e essa hierarquização ela é comum nas várias doutrinas. Daqui a pouco, se Deus me der saúde, a gente vai comentar sobre uma outra estrutura que também teve a necessidade de ter uma organização da mesma forma hierarquizada, né? Exatamente. Só para comentar, um dos principais erros do papado foi no século XIX, no ano de 1870, quando é instituída a infalibilidade do poder papal. Então, se o Papa é infalível e ele erra, e ele comete algum equívoco, a igreja vai errando como um todo. E a gente percebe que ao longo da história, vários equívocos foram cometidos, como as cruzadas, que nós vamos falar, que foram ordenadas inicialmente corrigindo, pelo Papa Urbano II, a Inquisição, com o Papa Gregório IX, mas antes nós já tivemos aí Lúcio III e vários outros que foram cometendo desatinos. O Papa que instituiu as indulgências, ou seja, a graça era vendida, porque no fundo havia um interesse de enriquecer a igreja, construir aquela catedral que existe hoje lá no Vaticano. Então, se a gente ganha na unidade, a gente perde no diálogo. Mas, enfim, cenas aí dos próximos capítulos. Mas já fica o gancho indicado dessas duas grandes
situações. Uma, a vantagem da unidade, e a outra, a desvantagem de possíveis equívocos que fossem cometidos nos escalões mais elevados. Agora, é muito interessante, sabe? Porque, embora os historiadores falem do ano 607, e outros, como Emmanuel, refiram a 610, é exatamente em 610 que vai acontecer uma mudança muito grande na construção religiosa daquela região ali do Oriente Médio. Acredito que todos nós sabemos que dentro da humanidade a árvore das religiões tem dois grandes braços. Ela tem um braço chamado braço védico e tem um outro braço chamado braço abraâmico. O braço védico é o braço do Oriente mesmo, lá daquele extremo Oriente, que está baseado no pensamento dos Vedas, que é um livro muito antigo da Índia. E os Vedas, eles se tornaram a sabedoria do Oriente, e as várias doutrinas do Oriente se inspiraram todas nas verdades védicas. É como se os Vedas fossem a raiz. E tudo mais que você vê que vem do Oriente, pode procurar que tem raiz nos Vedas. Então, os Vedas, eles são, esse livro, os Vedas, esse livro, essa sabedoria, esses conhecimentos, eles são a base primeira de várias religiões do Oriente. Budismo, shintoísmo, confucionismo, o Krishna, jainismo, o que vocês imaginarem de doutrinas orientais, se você for procurar, a raiz são os Vedas. E essa raiz é uma raiz politeísta, é uma raiz reencarnacionista, que estuda a lei do karma, que fala da lei de causa e efeito. Então, é essa visão assim que tem yoga, que tem... Tudo isso é tudo pendurado nos Vedas. E há um segundo braço, que é um braço mais conhecido de nós, que somos ocidentais, que são as religiões abraâmicas, ou seja, elas vêm de um segundo braço, que é Abraão. Qual é a fundamental diferença dos braços abraâmicos para o braço védico? É que no braço abraâmico é monoteísmo e no braço védico é politeísmo. Então, as religiões que se originam do braço abraâmico são todas elas monoteístas, e são só 3. Só tem 3 no mundo que são monoteístas. Uma se chama judaísmo, que nós bem conhecemos. A segunda é o cristianismo, que nós acho que conhecemos melhor ainda. E a terceira das doutrinas abraâmicas, que é a mais recente de todas elas, Maria do Socorro, é o chamado islamismo, né? O taoísmo também tem natureza védica, porque ele também se apoia nos conceitos de karma, reencarnação, embora o taoísmo ele tenha se convertido mais numa religião social do que propriamente uma doutrina de fé. As pessoas são taoístas por uma questão de rito, mas isso não impõe nada na vida delas, mas ele tem conceitos que são conceitos apoiados nas ideias dos Vedas, qual seja, nós temos uma alma imortal que vai para o mundo espiritual, tem o karma, tem a reencarnação, o aprimoramento, isso é Veda. Então, muito bem, está lá no Rig Veda. Bom, então, nós temos ali o judaísmo, nós temos o cristianismo, e é exatamente no ano 610 que vai surgir as primeiras expressões do islamismo. Isso é curioso, né? Porque na hora que o cristianismo faz um movimento de deslocar daquele eixo, o islamismo aparece. O islamismo, como nós assim conhecemos, ele surge de uma pessoa.
O iniciador do islamismo chama-se Muhammad. Nós gostamos de chamá-lo de Maomé, mas os próprios muçulmanos não gostam muito quando a gente se refere a ele pelo nome de Maomé, porque não é o nome dele. É um aportuguesamento do nome dele. Mas o nome dele mesmo é Muhammad. Muhammad ibn Abdallah. Muhammad, filho de Abdallah. Muhammad, quando a mãe dele ainda estava grávida dele, o pai faleceu. Ele já nasceu órfão de pai. Nasceu órfão de pai. E ficou sendo criado pela mãe, e a mãe, quando ele estava com 2 anos, mais ou menos, ela também desencarna. E aí ele passa a ser criado pelo pai do pai. Porque é assim que é a tradição no Islã, a família do pai é que fica com a criança. Às vezes a gente vê algumas coisas no Oriente Médio, né, de mulheres que são brasileiras, casadas com alguém do Islã, e aí quando o casal separa, o marido diz, não, a criança é minha, e ele fica com a criança. Porque no conceito islâmico, a criança é do pai. Então, a mãe desencarnou e o avô, então, é que ficou com a guarda da criança. Então, o avô dele, que tinha alguns filhos, que eram, na verdade, tios de Muhammad, ficaram juntos. E eles eram até muito próximos em termos de idade, porque o avô de Muhammad casou uma segunda vez, já com mais idade, e teve filhos quase que da idade dele. Então, Muhammad teve alguns tios muito próximos e alguns que eram mais velhos. E aconteceu que quando ele estava ainda bem criança, com 6 anos, 7, por aí mais ou menos, o avô dele vai desencarnar. Então, veja, ele vai perder o pai antes de nascer, a mãe com 2 anos, o avô com 6 para 7. E aí ele passa para a guarda de um tio. E esse tio vai cuidar dele. Não era da mesma idade, era um tio mais velho, que o acolhe, não é? E ele vai ser criado ali por esse tio, e o tio viajava muito, o tio fazia muitas viagens. E ele, quando adolescente, numa das viagens que ele faz com o tio, ele tem contato com o cristianismo. Ele conhece uma espécie de um peregrino que pregava cristianismo. Tinha muitos naquela época. As pessoas eram cristãs, então elas andavam nas estradas e parando e pregando o cristianismo e seguindo. E Muhammad nunca tinha ouvido falar de Jesus. E aí ele vai absorver os conceitos do cristianismo ali, quando adolescente. E ele vai viver numa sociedade muito diferente da que ele depois iria acabar mesmo construindo como Islã. Os povos árabes, na época que Muhammad era criança e adolescente, eram também politeístas. É lógico, se o monoteísmo só existia dentro do judaísmo e dentro do cristianismo e ainda não tinha o chamado islamismo, evidentemente, as tribos árabes elas estavam muito mais ligadas a cultos poligâmicos, ou cultos politeístas. Então, havia a cultura de vários deuses, muitas doutrinas misturadas, muitas religiões diferentes no mesmo ambiente, era uma confusão danada de venda de ídolos e de muitas coisas que aconteciam nas regiões ali, onde hoje é a Arábia em si. E lá existia uma construção, tem até hoje, tá? Chama Kaaba. Kaaba significa cubo. É uma construção feita de tijolos. Eu sei que vocês vão dizer, não, ela é preta, mas ela não é preta, não, ela é de tijolo. Ela tem um pano preto que cobre ela. Ela tem um pano. Quem olha a Kaaba, geralmente vê a Kaaba coberta com pano. Então, não viu ainda. Mas se você entrar na internet aí para dar uma olhadinha, você vai encontrar imagens em que o pano está levantado. E existem, é igual uma alvenaria mesmo, sem reboco. Tijolos um em cima do outro, fazendo o cubo, que era um local de muita reverência. E há uma tradição dentro do islamismo muito interessante. Eles dizem que quem construiu a Kaaba foi quem? Foi Abraão.
Abraão, aquele Abraão que nós conhecemos, ele teve dois filhos, né? Ele teve primeiro Ismael com a sua serva Agar, e aí desse filho vai gerar os árabes, e depois ele tem um outro filho, segundo, com a própria esposa, que é Sara, que vai gerar os povos da região da Palestina e os próprios judeus. Então, esse filho mais velho, chamado Ismael, que é o anjo Ismael, protetor do Brasil, esse Ismael, quando ele fica maior, a esposa obriga Abraão a colocá-los para fora de casa. E Abraão, muito contrafeito, manda embora a escrava e o menino que tinha aproximadamente 13 anos. Quando Sara desencarna, reza a tradição que Ismael volta a se aproximar de Abraão. E aí, numa dessas peregrinações que os dois fazem, é o que diz o islamismo, eles teriam construído a Caaba. Então, quem construiu a Caaba? Abraão e seu filho Ismael. É o que as tradições dizem. Eu não tenho documento de construção, o CREA, não tenho isso, mas é o que rezam as tradições. E essa Caaba, ela tem uma curiosidade, Rafael, que é muito interessante. Um dos cantos dela embaixo, uma das peças embaixo que compõe a Caaba, é chamado a pedra que caiu do céu. É uma pedra que, na verdade, é um meteorito, né? Então, os tijolos são bem redondinhos, bem quadradinhos, e essa pedra que caiu do céu, evidentemente, ela é toda torta, porque o meteorito não vai descer quadradinho. Então, eles construíram a Caaba usando em um dos cantos dela embaixo essa pedra que caiu do céu. E ela está lá até hoje. Quem vai a Meca, que vê a Caaba, vai poder ver a pedra que caiu do céu, está lá no cantinho. Ela é bem grande, tá? Ela é bem maior do que os tijolos. Ela fica assim meio pontuda para fora. Vou ver se depois eu pego uma imagem aqui para mostrar para todo mundo como é que a Caaba é. Então, isso tudo fez com que a Caaba fosse um objeto de culto. Só que a Caaba, ela era cultuada pelos politeístas. Ela estava cheia de ídolos. Tinha um monte de estátuas lá dentro dos mais diferentes deuses no interior da Caaba. E o Muhammad, ele vai crescer nesse ambiente politeísta, com todas essas coisas aí, até que ele vai se tornar adulto. Quer comentar alguma coisa, Rafael, sobre isso? Olha, eu podia ficar só te ouvindo, porque eu adoro te ouvir. E falar da história das religiões, para mim, é mais do que interessante. Quero sim, Elahá. Gente, quando a gente fala em cristãos, judeus e muçulmanos, eu quero que vocês pensem, dentro disso tudo que o Elahá colocou, nós somos irmãos. Nós fazemos parte da mesma família. A gente vem do mesmo tronco de Abraão. Por que a gente briga tanto? Vamos só retomar a história? Abraão, ele tinha uma esposa que se chamava Sara, mas essa esposa não dava filhos a ele. Então, a escrava egípcia dessa esposa, chamada Agar, Sara permite que Abraão se deite com Agar e tenha um filho, para gerar descendência. Dessa relação de Abraão com Agar, nasce Ismael. Então, Ismael, em tese, é o primogênito. E Ismael, para o Islã e no Alcorão, é o filho da promissão. Então, veja, para os árabes, o filho da promissão é Ismael. Só que depois, a mulher legítima, estou colocando entre aspas, tá, gente? A mulher legítima de Abraão, Sara, Sarai, que depois virou Sara, tem um filho já em idade avançada, que é Isaac. E Isaac, nós sabemos, Abraão, Isaac, Jacó, e de Jacó as 12 tribos de Israel. Uma dessas 12 tribos, a tribo de Judá. De Judá vem a geração que chega até Jesus, ou seja, cristãos vêm de Jesus, que vem de Judá, que vem de Abraão. Os judeus vêm de Isaac, que vem de Abraão. E os nossos irmãos muçulmanos vêm do primeiro filho, que é Ismael, que também é filho de Abraão. Nós somos irmãos. E, em verdade, isso que a gente vê hoje lá no Oriente Médio, essas brigas, esses desentendimentos,
são todos desentendimentos de família. Eu gosto de dizer isso para as pessoas, para que a gente possa ter a compreensão que as rixas existem nas nossas interpretações, que a gente poderia muito bem aprender a conviver. E Allahá é interessante porque Ismael, contam as tradições, que ele também se casou com uma egípcia. E desse casamento com uma egípcia, também nasceram 12 filhos. E desses 12 filhos que formam as nações árabes, uma das tribos é a tribo Coraixita. E dessa tribo Coraixita, no ano 570, nasce Muhammad. E Muhammad cresce, você já narrou toda a história, até nós chegarmos no ano 610. E eu vou dar só a pincelada inicial, porque da pincelada inicial você começa a desenvolver. Em 610, olha como a história é toda intrincada. Aquela cidade... Deixa eu só falar uma coisinha. Vai Deixa eu lá. falar uma coisinha antes do 610. Então, ele conhece esse pregador cristão, mas isso aí fica. E ele se torna um mercador, ele se torna um comerciante simples, ele não tem grandes expressões. Ele é um homem razoavelmente pobre, sem grandes posses. E quando ele está com 25 anos, ele conhece uma viúva, que já tinha 40, muito rica, chamada Khadija. E ele, então, se casa com a viúva. Como ela era rica, e ele casa com ela, ele ascende em termos de posição social e se torna um rico mercador. E ele, então, passa a ter uma vida mais confortável e tal, e vai ter uma vida com ela de muitos anos. O casamento deles vai durar muitos anos. E ela é a única esposa de Muhammad. Durante todo o tempo em que ele está casado com ela, ele não tem nenhuma outra esposa, ele só tem ela. E é casado com Khadija, que ele casou com 25. Quando ele está com 40 anos, aí nós chegamos no ano de 610. Ele nasceu em 570, em boa matemática, mais 40, vai para 610. E aí, o que ele era? Ele já tinha ovelhas, ele era pastor, né? Então ele tinha as suas propriedades e também as suas ovelhinhas que ele cuidava. E numa das vezes que ele estava pastoreando as suas ovelhas, ele entra numa caverna. Quando ele entra nessa caverna, aí vai acontecer um fenômeno ali dentro que iria mudar a vida dele para todo sempre. O que aconteceu? Olha, eu fico até arrepiado de lembrar essa história. Porque, veja, se a gente pega o livro A Caminho da Luz, isso é Emmanuel dizendo qual era a missão que tinha Muhammad, que depois se torna um profeta. Ele já tinha tido um encontro com o cristianismo. Era levar a mensagem cristã para aqueles povos árabes, trazer o monoteísmo, trazer o ideal da fraternidade, e ele inicia muito bem. Porque em 610, ali na caverna, num monte chamado Hira, ele sente aproximar-se uma entidade espiritual. E olha que interessante, gente, era o anjo Gabriel, o mesmo anjo que fez a anunciação, segundo as tradições. Maria. O mesmo anjo que fez a anunciação a Maria, alegra-te, agraciada, porque do teu ventre nascerá Jesus, o Messias esperado. E ela responde, eis aqui a serva do Senhor. Esse mesmo anjo, em 610, numa caverna, ele aparece a Muhammad e diz para ele, cabe a você revelar o Deus único, Alá, e tu serás dele o profeta. E interessante, Alá, porque vinha através de estrofes, vinha através de musicalidade. E o anjo vai pedindo para que ele anote. É mais ou menos assim, Alá? Acho que o Alá está travando. Está travando, Rafael. Então a gente prossegue. E de 610 começa o anjo trazer a mensagem... Não, ó, Vai lá. Rafael, eu não estou travando aqui. É que eu fui buscar a foto da Caaba e toda vez que eu mudo de tela e dá uma travadinha, mas eu não estou Ah, então tá jóia.
eu que, na verdade, estou produzindo um travamento, que eu estou indo buscar as fotos que eu tenho da Caba. É só isso. Mas eu estou ouvindo você, pode continuar. Se você quiser que eu fale, ou parar, fica à vontade. Eu Ah, estou te então tá ouvindo, vai jóia. falando. Então, daquelas mensagens do anjo Gabriel a Mohammed, começaram a vir as suras, as suratas, aquilo que posteriormente comporia o livro sagrado dos muçulmanos, o Corão ou Alcorão. E ele começa a compilar aquelas mensagens, começa a fazer pregações para o povo, mas não eram pregações simples, Elahá, porque o povo era politeísta. O povo começou a implicar com ele teve perseguições, e ele precisou, tempos depois, já no ano de 622, fazer uma mudança para uma cidade em Medina, que é considerado Sim. a Égera. E esse fenômeno é muito importante dentro do islamismo. Islamismo, gente, Islã quer dizer submissão. Submissão a Alá, ao Deus verdadeiro. Então, esse fenômeno Égera, ele é importante porque é quando, de perseguido em Meca, ele vai levar o Islã para a cidade de Medina. E o calendário muçulmano começa exatamente em 622. E ali na cidade de Medina, o islamismo ganha fôlego, porque ele começa a crescer, começa a cair no gosto das pessoas. Eu vou deixar você falar, porque tem uma tradição de um cavalo alado que leva ele até a cidade de Jerusalém. Essa eu vou deixar para você, mas eu quero falar uma outra coisa. Aquele casamento com Khadija, que a gente havia comentado, ele vai até 619. Então, nesse período que ele está sendo perseguido em Meca, aquela confusão toda, é quando a esposa dele desencarna, ele perde. Então, falar aqui com o psicólogo, né? Não sei se vocês sabem, mas o Rafael não é teólogo, ele é psicólogo. E advogado, né? Advogado e psicólogo. São os Então, dois. eu vou falar com o psicólogo, agora eu vou falar com o psicólogo Rafael. Imagine o que é você perder o pai ainda antes de nascer, perder a mãe aos 2, perder o avô aos 6 e perder o tio. Ele perde o tio muito jovem, acho que com 12, 13 anos ele também perde o tio. Ele tem uma história de perdas, uma história de orfandade muito forte, Muhammad. E isso, evidentemente, deixa sequelas na personalidade de alguém que experimenta tantas perdas sucessivas. E a esposa que ele elegeu para ser a sua companheira também desencarna. Então, ele vai também experimentar o luto da sua companheira em 619. Aí, com as perseguições estavam muito pesadas, viu, Rafael? As perseguições não eram só assim, eu não gosto de você. Havia tortura, havia morte, eles estavam matando as pessoas que se apresentavam como defensoras do pensamento de Muhammad. Estavam havendo martírio de seguidores de Muhammad. É quando ele, em 622, diz: não dá para ficar mais aqui. Ele havia se tornado uma pessoa razoavelmente influente, e isso, segundo os historiadores, poupou Muhammad de ter sido sacrificado quando as suas ideias começaram a aparecer. Ah, um detalhe, você estava falando da caverna, né? Ele, durante esse período que ele está na caverna, ele vai. Olha, a gente tem que falar do cristianismo, né? Porque já, senão vai acabar o tempo. Mas deixa eu comentar dele aqui. Na caverna, ele tem transes em que o anjo Gabriel fala com ele, mas ele não anota. Isso não é escrito, não é assim, não é psicografia. É tudo psicofonia. Ele está na caverna, o anjo lhe inspira e ele, sob a inspiração do anjo, começa a recitar versos. Não anotado em lugar nenhum. Ele apenas recita. E as pessoas começam a ir para a caverna para ouvi-lo em transe. Então, muitas pessoas veem os transes de Muhammad e os versos que ele ia compondo, na medida em que ele ia falando nesse estado alterado de consciência. Então, depois desse período de perseguição, quando ele vai para Medina,
Aí ele vai ficar 10 anos em Medina, se organizando, fazendo discípulos, orientando as pessoas da nova doutrina. Aí depois de 10 anos, ele diz: não, agora eu tenho força suficiente para voltar a Meca com um número significativo de pessoas para que a gente possa fazer uma confrontação com o pensamento de lá. E eu consegui achar minhas fotos de Meca. Eu consegui achar minhas fotos do, da Caaba. Se possível, deixa eu colocar aqui para a gente poder compartilhar. Compartilha, por favor, a imagem que eu tenho aí. Bota para gente. Isso. Olha, vocês estão vendo aí, olha. Hoje tem essa mesquita enorme em volta dela. Mas a mesquita foi construída por conta da Caaba. Eu não quero que ninguém pense que a Caaba foi posta na mesquita. Claro que não. A Caaba é muito mais velha e, em homenagem à Caaba, é que foi construída essa mesquita, que é a maior do mundo. É confuso o que eu estou falando? Está claro, Rafael? Está claro o que eu estou dizendo? Tá claro. E eu quero aproveitar, Elahá, para falar dos 5 princípios do islamismo, porque um tem a ver com essa Caaba. O primeiro princípio do islamismo é um só Deus e um só profeta. Deus, Alá. Então todos precisam seguir Alá. Um só profeta. Quer dizer, existem outros, mas o profeta verdadeiro seria o profeta Muhammad, que nós chamamos em português de Maomé. Existiria o mês sagrado dos muçulmanos, que é o mês do Ramadã, em que a gente observa pela televisão que eles têm que ficar em jejum até o entardecer, só podem comer depois do entardecer. Existe a peregrinação a Meca, ou seja, exatamente onde está essa Caaba. Existe o princípio das 5 orações diárias. E se as pessoas já observaram, elas fazem a oração com um sentido principal. O sentido é essa Caaba. O sentido é a cidade de Meca. Então, todo muçulmano, onde que ele esteja no mundo, ele procura a direção de Meca, a direção da Caaba, e ora em sentido a ela. Por que, Lahá? Porque, segundo as tradições muçulmanas, a Caaba vem de Alá. Alá para Abraão, Abraão para Ismael, que colocaram ela aí. E fica como sendo uma fonte de adoração. E um quinto princípio dos muçulmanos é muito semelhante ao nosso. O princípio da caridade. Todo muçulmano tem que fazer a caridade. E olha que interessante, Alahá. Jesus fala de amor. Os judeus falam da Sedaká. Eu não sei se é assim que pronuncia. Sedaká. Sedaká. Os muçulmanos falam da caridade. Todos nós Zakat. estamos falando da... Zakat. Repare, olha como é semelhante os idiomas. Sedaká e Sedaká. Zakat. Zakat. É o Zakat. Zakat é a O que eu quero que as caridade. pessoas observem é o seguinte: o problema não está nas religiões, o problema está nos homens. Cristo falou de amor, Moisés falou de amor. No princípio, ali, se a gente pegar na íntegra o que está no Alcorão, eu tenho o Alcorão aqui em casa, fala de amor. É o livro que mais cita a Virgem Maria, fala de caridade. Ou seja, se existem pessoas mal intencionadas, não é da religião, são dos homens. Eu falei aqui os 5 princípios ao Corão do Elahai. E Elahai é um livro muito bonito, porque ele é um livro rimado, ele é um livro musicado. É uma forma muito bonita de escrever. Até vou falar daqui a pouco um pouquinho Você pode até declamar uma surata, você deve ter alguma de cabeça, não tem? Eu queria mostrar aqui. Não tem, elas são muito complicadas. Bota lá a imagem que eu quero mostrar o negócio. Põe aí, Cleide, para nós.
Vocês estão vendo? Olha, isso aqui é a Caaba, tá vendo? Parece que ela é preta. Tem gente que pensa que Caaba significa pedra. Eu travei? Travei, Tá né? travando, Elahá. Tá dando para te escutar, tá dando umas Então picotadas, mas aqui, ó, tá. eu não vou mexer no mouse. Pronto. Vocês estão vendo na parte de baixo que tem uma coisa destacada aqui, olha. Aqui embaixo tem tipo um olho na Caaba. É aí que está a pedra que veio do céu. Ela está bem aí nessa posição. Então, vou mostrar em detalhes agora isso. Olha aqui, ó. Olha aqui. Esse é o canto da Caaba, onde está a pedra que caiu do céu. Repare como ela é com um formato diferente do tijolo. Veja como ela saiu da Caaba para fora. Ela tem um bico para fora, porque ela tem um formato diferente de um tijolo, né? Então, é aquela estrutura lá embaixo, é esse olho que está aparecendo aí. Agora, eu quero mostrar uma outra coisa, que vai ser uma coisa fortíssima. Olha só, esta é a Caaba. Olha como ela é de tijolo, tá vendo? Ela é um pano preto. Então, levantando esse pano, olha os tijolos lá embaixo. Tijolos normais. E essas coisas coloridas que estão em volta dela são pessoas que estão curvadas na direção da Caaba. E como o Rafael estava falando, quando os muçulmanos vão orar, eles procuram saber para onde está Meca. E se você estiver em Meca, para onde você vira? Você vira na direção da Caaba. Então, os que estão de um lado vira para cá, estão do outro lado vira para lá, todo mundo vira em relação a ela. Se eu estiver fora de Meca, eu viro na direção da cidade. Ok? E aí eu trouxe ainda aqui uma imagem para a gente ver como é que a Caaba fica nas festividades. Isso aqui é a festividade da Ashura, que é a grande festividade muçulmana, que eles se vestem de branco para ir para lá. Essa questão que o Rafael estava colocando, que todo muçulmano que tem condições deve ir a Meca, não é uma peregrinação por peregrinação, e é muito bonito isso, porque o objetivo da peregrinação é que eles façam, durante a peregrinação, um curso de autoconhecimento. Então, eles não vão para aí. Não é assim, você foi a Meca? Eu já fui. Puxa, parabéns, já foi, já cumpriu. Não, é porque nessa peregrinação você se inscreve num curso de autoconhecimento em que você aprende a se desprender dos bens terrenos, das coisas materiais, a refletir sobre o sentido espiritual da vida, e você tem que voltar diferente. Então, no período em que isso acontece, há toda uma reflexão, um trabalho de autoconhecimento que as pessoas fazem. E quando você volta dessa peregrinação, você tem o direito de usar uma touquinha branca na cabeça. Você já deve ter visto alguns muçulmanos com uma touquinha branca. Se você encontrar um muçulmano com a touquinha branca, você diz: caramba, este cara já foi a Meca e ele já fez o curso de autoconhecimento. Ele já mergulhou no eu profundo. Ele já trabalhou a questão do self. Ele já foi levado pelos sacerdotes ao mergulho no eu profundo. E todo mundo que vai à Meca, que faz essa peregrinação, que faz este curso, que se transforma, tará, recebe um título, Hajj. Então, quando você tiver alguém, Rafael fez a viagem, ele não é mais Rafael, ele é Hajj Rafael. Ou seja, alguém que foi, fez o mergulho interior e voltou de lá e usa a touquinha branca na cabeça. Olha uma cerimônia aonde aqui eles estão tudo em volta. Agora, olha eles orando. Como é que fica a oração deles no momento em que estão todos reunidos. Olha a coisa linda. Tudo isso aí é gente curvada na direção da Caaba, tá? Eles ficam curvados todos na direção dela. Então, quem está para cá, para lá, quem está para lá, para cá, e aí vai virando.
e fica tudo em círculo, vendo a Kaaba. Era isso que eu queria mostrar, não mostrar mais, só isso aí mesmo. Então, isso é muito importante para a gente entender como é que tudo surgiu. E aí eu queria fazer só um comentário, já passo do tempo, Rafael, é o seguinte, eles não tinham o texto do Corão. O Corão não era texto. O Corão não era texto. E as pessoas começaram a recitar. Não, o profeta recebeu esse texto. Não, o profeta. Lembra quando o evangelho surgiu, que tinha um monte de cópia, um monte de gente escrevia, um monte de coisa? Então, o que aconteceu? As autoridades muçulmanas se reuniram e disseram: não, isso não pode ser assim, a gente vai ter que organizar. Então, aqui tem uma coisa muito importante da história do islamismo. Quando Muhammad estava em vida, tem um grupo de pessoas, não vou dizer que são todos, mas tem um grupo de pessoas que diz que ele teria dito: eu quero que quando eu morrer, quem me substitua seja meu sobrinho, chamado Ali. Esse sobrinho era ao mesmo tempo o genro dele, que ele teve uma filha chamada Fátima, que casou com esse sobrinho. Ali era sobrinho e genro. Ele disse: eu quero que Ali me substitua. E Ali tem textos belíssimos. Você lê Ali, parece estar lendo um texto cristão. É muito profundo Ali. Ali tem um livro que é tido como o suprassumo da sabedoria, estudado nas escolas do Oriente Médio por ser o texto mais profundo de sabedoria, no dizer do Islã, que são textos de Ali. Né? E aí ele desencarna e não é Ali que o substitui. Quem o substitui é Abu Bakr. E os que eram defensores de Ali ficam muito chateados. E é bem aí que ocorre uma ruptura. Os que queriam Ali se tornam os xiitas e os que não queriam Ali se tornam os sunitas. E esses grupos começam a brigar logo depois da desencarnação de Muhammad e com Abu Bakr como sendo o representante. Abu Bakr foi escolhido porque ele foi o primeiro a se converter. Então foi dada essa reverência a ele por ser o primeiro. Ele era velhinho, tipo eu, não demorou muito tempo. Muhammad desencarnou com a minha idade. Muhammad. Né? Mas a idade real, não é os 100 anos. Aí, quando é 62 que eu tenho, assim, na minha carteira de identidade. Na verdade, eu já tenho mais de 100, mas na carteira de identidade são 62. Foi a idade que ele desencarnou. Então, ele desencarna, Abu Bakr substitui, dura pouco tempo, porque ele era velhinho, mais que eu, desencarna, e aí o pessoal diz: agora Ali vai ser. E não é Ali, é Omar. Aí cria mais ódio. Quando Omar desencarna, diz: agora vai. Aí foi Osman. Aí piorou a situação. Quando Osman desencarna, é que Ali assume. Ali vai ser o quarto califa. Califa são os substitutos de Muhammad. O califa é para o Islã o que o Papa é para o catolicismo. Então, tem uma pessoa que comanda toda a estrutura. Ali vai ser o seu líder, mas ele é muito perseguido e é morto. Aí seu filho Hassan assume, eles matam Hassan, fica o outro filho que é Hussein, eles matam Hussein, o filho de Hussein era Muhammad, aí Muhammad assume, e assim eles vão. A linhagem de Ali são 12 califas, até que o último deles, chamado Mahdi, tinha 13 anos, ele assume o califado apenas com 13 anos e ele desaparece. Na visão do islamismo, ele, na verdade, não morreu. Ele simplesmente se transubstanciou e está vivo e não morreu. Então, no conceito do Islã, Mahdi ainda vive. Quando fala Mahdi, tem que botar a mão na cabeça. Esse último califa da linhagem de Ali ainda estaria vivo, mas ele tem mais de 1.300 anos isso. Mas eles acreditam que ele ainda está vivo e, segundo as tradições do Islã, quando Jesus vier na segunda vinda, Mahdi virá com eles, dois virão juntos para julgar a humanidade, separar os bons dos maus e tal. Então, isso são características que a gente tem.
E aí são esses primeiros califas, Abu Bakr, Osmar e Osman, que vão fazer o Alcorão. O que eles fazem? Eles chamam as pessoas e dizem, recita o verso do profeta. Aí tá, passa para o papel. O teu é o certo, então bota aqui. E aí eles vão organizando as suratas que o Muhammad teria recebido. E elas vão compor. E depois disso, todos os textos outros são todos queimados. Ninguém poderia ter nenhum outro texto que não fosse aquele que foi adotado por esse grupo de especialistas, e aí compõem o Alcorão. Aí, só para terminar, não quero falar mais, já chega, o Alcorão, que é este livro aqui, ele é formado de 114 suratas. 114. Só que, diferentemente da Bíblia, não é uma sequência cronológica. Você poderia imaginar assim, a primeira surata é a primeira, a segunda é a segunda, a terceira é a terceira. Não é. Elas são organizadas por tamanho. Por tamanho. Surata 1 é deste tamanho. A surata 2 é deste, a outra deste. Aí a última é bem pequenininha, bem ditinha. E cada vez que... E por que eles organizaram assim? Porque eles não sabiam a ordem que ela tinha sido recebida. Eles não tinham. E aí, quando questionam os muçulmanos, por que vocês organizaram por tamanho? A resposta é a seguinte: pelo mesmo motivo que vocês organizaram os cromossomos por tamanho. Se você lembrar, cromossomo 1 é o maior, cromossomo 2, 3, até o último, é por tamanho, e foi essa mesma lógica utilizada na organização dos textos. Última fala. Não quero me prender. Muita gente fala, mas o Alcorão tem frases muito pesadas e tal, mas o Velho Testamento também tem, tá? O Velho Testamento tem um monte de coisa esquisita. Se for medir, meu amigo, a Bíblia está cheia de coisas da mesma forma, tá? E aí, olha, o livro que eu tenho, a Bíblia e o Alcorão. O que os une e o que os separa. Não dá para vocês lerem, porque essa coisa distorce. E uma linhagem do Islã extremamente interessante, o sufismo. O sufismo está para o Islã, assim como o espiritismo está para o cristianismo. Então, o sufismo é a visão transcendente de sabedoria, de conhecimentos espirituais. Não está muito preocupado com as questões de conflito. Está atrás da busca do eu profundo. Olha, o Paulo Witter está dizendo que organizaram assim para animar quem lê. Vai diminuindo e vai ficando mais fácil de ler, né? Que você lê a primeira é longa e não, vai lendo as outras que vai ser mais rápido. Então, surata número 35, chama-se Mariam, é uma surata só para Maria. Surata 35? Não é 35. 35 é o número de vezes que Maria aparece no texto. A surata Mariam é uma surata feita em homenagem a ela. Nem o Novo Testamento tem um capítulo para Maria. Mas o Alcorão tem, tá? O Alcorão tem um texto só para ela. É isso, Rafael. Tá. Elahá, você falou nos sufistas. As pessoas talvez já tenham visto um escritor chamado Rumi. Quantas frases de Rumi nas redes sociais. Às vezes a gente manda um texto de Rumi de WhatsApp para o outro e a gente não sabe que Rumi era muçulmano, era dessa tradição sufi. Isso é para a gente, como uma amiga colocou aqui no nosso chat, entender que a gente pode amar a todas as pessoas. Que o problema está quando a gente usa da religião para poder fazer guerra, para poder duelar, para poder brigar. Na essência, as religiões são boas. Eu quero trazer, Lahá, uma tradição... Surata 19, Maria. Surata 19, Maria. Conta toda a história dela, desde a infância, tudo. Sim. O Alcorão traz mais a figura de Maria, mãe de Jesus, do que a própria Bíblia. São inúmeras citações de Maria. Então, esse dado é
35, esse dado é muito interessante. Mas eu quero contar uma tradição do islamismo que praticamente certa para eles. Por volta ali de 620, 621, Mohammed, que era um médium, assim podemos dizer, pelo nosso conhecimento espírita, ele teve uma espécie de desdobramento, porque contam os historiadores que ele foi levado num cavalo alado. E o cavalo tem até nome, porque chama buraca, ou buraque, eu já vi das duas formas. E ele foi levado ali da cidade em 622, ele ainda estava lá, estava indo de... Não estava em Medina ainda não, ele estava em Meca. Ele estava em Meca, então esse cavalo levou ele até Jerusalém. E ali onde é o Monte Moriá, ele teria subido ao sétimo céu. O número é esse mesmo. E no sétimo céu ele teria encontrado Alá e recebido da boca de Alá o Alcorão, as suratas, teria recebido a revelação de que Alá era o Deus verdadeiro e que ele era o profeta. E nessa experiência mediúnica dele, Elahá, ele teria se encontrado com Abraão, com Moisés, com Isaac, com Jacó, com Jesus Cristo. Então vejam, tem uma pergunta aqui no nosso chat perguntando se eles aceitam Jesus. Aceitam como um profeta. Assim como Abraão foi um profeta, Moisés foi um profeta, Isaac foi um profeta, e ele próprio, Muhammad, é também um profeta. Só que ele é o maior dos profetas. Só temos um Deus, que é Alá. E o maior dos profetas é Muhammad. Então essa tradição justifica... É o maior e último, tá? Depois dele, maior e último. Exato. Essa tradição justifica o interesse das três religiões monoteístas por Jerusalém. Por que o Monte Moriá? O Monte Moriá foi aquele em que Abraão recebeu um pedido de Deus para que levasse o seu filho Isaac. A gente chama isso de Akedá de Isaac. A pronúncia está certa, Elahá? Akedá. Akedá de Isaac, o sacrifício de Isaac. Ele deveria levar o seu filho Isaac e sacrificá-lo. Sabe como os nossos irmãos protestantes falam desse episódio, Elahá? Só uma curiosidade. Que, em verdade, Abraão sacrificou Isaac. Não sacrificou fisicamente. É porque quando nasceu o filho dele, e ele já tinha 100 anos com Sara, ele entrou num processo de devoção tão grande ao filho, que ele passou a adorar mais o filho do que o próprio Deus. Então, quando ele leva o filho dele ao martírio, ou seja, eu amo mais a você do que o meu próprio filho. Tá aí, eu confio em você, não precisa matar ele não. Os pastores falam assim, principalmente os adventistas do sétimo dia. É uma tese, tá, gente? Eu estou trazendo... É bastante razoável esse raciocínio, bastante razoável. Mas na Bíblia, sim. Seria uma prova de fé, né? Seria uma prova de fé. Eu quero fazer uma complementação nessa fala sua do Monte Moriá, que foi onde Abraão teria levado Isaac para o sacrifício. No dizer do judaísmo, e eu não tenho como provar isso, mas é o que rezam as tradições judaicas, era o mesmo lugar onde Caim e Abel faziam seus sacrifícios. Foi o mesmo lugar onde Jacó teve aquela luta com o anjo. Então, no entendimento do judaísmo, aquele lugar ali, as várias gerações tiveram experiências espirituais. Então, aquele local é um local de sacrifício desde o período de Adão, quando os seus filhos faziam suas oferendas. Exato. Por que o interesse dos muçulmanos pelo Monte Moriá? Porque por volta ali de 620, 621, teria essa experiência mediúnica, onde ele é levado num cavalo alado e ali ele sobe ao sétimo céu, exatamente no Monte Moriá. Então esse monte é sagrado para os muçulmanos. Tanto que hoje lá tem os restos daquele que foi o último templo dos judeus, a gente chama de Muro das Lamentações. Mas se você pronunciar desse jeito em Jerusalém, os nossos irmãos judeus não gostam, porque aquele é tão simplesmente o Muro Oriental. Para muitos é ocidental, desculpe. Para muitos, alguns ainda esperam que o templo ainda volte do céu, que vai ter um outro templo. E para os cristãos, o porquê em hebraico é Kotel. Em hebraico, Kotel Hamavi, Muro Ocidental. Muro Ocidental. Kotel. Então lá em... Kotel.
O muro, o Kotel. Lá em Jerusalém eu só ouvi esse nome, Muro Ocidental. E eu perguntei para o guia, por que não Muro das Lamentações? Porque aqui nós não estamos lamentando. Aqui nós estamos orando, nós estamos reverenciando a Jeová. E é uma oração muito bonita, porque as pessoas balançam a chama de uma vela, o fervor a Deus. E eu conversando com muitos deles, eles diziam assim, nós esperamos o novo templo que virá dos céus. Enfim, e por que os judeus, por que os cristãos têm reverência por aquele monte? Porque ali está a igreja que foi construída no lugar onde Jesus teria sido crucificado. Então, no mesmo monte, adorado por judeus, adorado por muçulmanos, adorado pelos cristãos. Então, a reverência pela cidade de Jerusalém é uma cidade que une as três religiões monoteístas, mas igualmente é uma cidade que causa tanta briga. Por que, Lahá? Você falou aí do ano de 632, quando Muhammad veio a desencarnar. Houve aquela divisão de sunitas e xiitas. Os xiitas são considerados os mais radicais, porque eles fazem uma leitura do Alcorão estrita, ou seja, o que está ali é para ser cumprido. Eu não vou interpretar conforme o tempo, os lugares. Então, dali, eles tiram, por exemplo, a jihad, a guerra em nome de Deus, e tantas outras coisas que a gente não compreende, pelo menos sobre o olhar cristão nos dias atuais. Hoje nós temos no mundo, Elahá, recentemente, cerca de 10 a 15% de xiitas, e grande parte deles está ali no Irã. 80 a 85% de sunitas, eles estão ali na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, no Kuwait, entre outros países, que é uma visão mais moderada do Islã. Não que eles não sigam o Alcorão, mas eles conseguem compatibilizar com a vida moderna, com os costumes que a gente tem mais recentemente. Então, quando a gente vê uma briga hoje entre Israel e Irã, a gente está vendo ali uma briga praticamente com aqueles que são os xiitas, os mais radicais. Elahá, queria mostrar. Quando você fala, eu vou pegar uma terceira coisa para mostrar. Tá bom, então quero dizer uma coisa. Houve um período em que Israel foi escravo na Babilônia por Nabucodonosor. Quem libertou os judeus do jugo dos babilônios? Os persas. Ciro II da Pérsia foi quem libertou os judeus que estavam escravos na Babilônia. Se eu for fazer uma atualização, eu diria o seguinte, os judeus estavam escravos no Iraque, e quem libertou os judeus do Iraque foi os persas, que são os iranianos. Então, há muitos séculos, um iraniano salvou os judeus, e hoje os iranianos estão em luta contra os judeus. O que libertou o povo, hoje, é o inimigo dele. Interessante isso, né? Mas vamos lá. Nós temos algumas perguntas aqui, mas mostre aí para nós o que você tem. Vou mostrar. Gente, eu adoro fazer essas lives, porque é a nossa história, traz toda uma afetividade profunda. Muitos devem me conhecer como um franciscano espírita, mas eu poderia me dizer um franciscano espírita que ama a cultura judaica. Não por outra razão, eu sou tão próximo ao Elahá, ao Álvaro, ao professor Severino Celestino, sempre li muito da cultura hebraica, até porque na igreja, a gente, quando está lá estudando, a gente estuda a cultura hebraica. Então, quando eu tive lá, eu comprei o meu kippah. Olha só, Elahá. Então, a gente coloca aqui na cabeça antes de entrar no muro para poder fazer as orações. Ou seja, acima de mim, a Deus, eu estou submisso a Ele. E é interessante porque os franciscanos têm uma tonsura na igreja. Quando você vira franciscano, eles tonsuram essa parte de cima, quase que numa mesma simbologia para os judeus, porque acima de mim há Deus. Eu preciso ter essa submissão ao meu Criador. Deixa eu te perguntar uma coisa, Lahá. Vocês estão vendo a estrela de Davi. Na verdade, elas é dois triângulos. Dois triângulos. Se colocar um dentro do outro, dá 6 pontas. Um rabino me falou uma vez que 3 pontas é Deus, homem e natureza. E as outras 3 pontas é Deus se revela ao homem,
Deus cria a natureza e entre a natureza e o homem regeneração, porque tudo na vida se regenera. Procede isso? Olha, isso tem muitas interpretações, mas existe um desenho que vocês até podem encontrar na internet. Eu vou ver se eu localizo aqui, eu mostro para vocês. Chama-se Árvore da Vida, mas isso é de judaísmo. A Árvore da Vida é um desenho de vários triângulos, que é o caminho para o aperfeiçoamento e a perfeição do homem. E os triângulos se entrecruzam. Então, seria o triângulo superior, formado por Binah, Hormah e Keter, que é sabedoria, conhecimento e Deus, e a coroa, né? Com a parte mais humana, que seria Gevurah, Chesed e Tiferet, que é julgamento, misericórdia e beleza. Vou ver se eu acho aqui a imagem e eu mostro. Enquanto você mostra esses objetos, eu vou caçar aqui para mostrar para o pessoal. Só um momento. Mas aí, quando eu fui a Israel em 2016, eu fui ao meu pai e perguntei: papai, o que você quer que eu traga de lá para você? Me traga uma bandeira da autoridade palestina. Eu falei: pai, você tem certeza que você está me pedindo isso? Porque eu vou entrar pelo aeroporto de Ben Gurion. Eu vou ter que atravessar para Cisjordânia. A gente entra praticamente num outro país. E se eu trouxer uma bandeira da Cisjordânia, e eles localizarem essa bandeira na minha bolsa no Ben Gurion, eles podem não deixar eu partir, pode ficar difícil para mim. Mas eu fui a Belém. E em Belém eu comprei a bandeira da Palestina. Então, esse é o kippah meu. Essa é a bandeira do meu pai, da Palestina. E quando eu entreguei a bandeira da Palestina para ele, ele começou a chorar, Elahá. E eu tive a impressão, sério, ele chorava das lágrimas rolarem. E aí eu entendi o que é a reencarnação. Porque o que a reencarnação faz com cada um de nós? Onde existe ódio, que eu leve o amor. Nasça na mesma família, um pai que foi um antigo árabe, um filho judeu, porque agora vocês vão precisar aprender a se amar. E aí entra essa Bíblia, eu comprei na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Foi o único exemplar que eu encontrei em português. Vocês estão vendo? Isso aqui na frente é madeira de oliveira, porque lá é importante que os livros tenham essa madeira de oliveira. Agora, se isso aqui é verdade, eu não sei, Elahá, mas aqui é água do Rio Jordão. Porque eles colocam aqui dentro um pouquinho d'água. Enfim. Tá lá, né? Tá lá, a gente compra. E aqui, uma efígie da Igreja do Santo Sepulcro. O que eu estou mostrando para vocês? Nós viemos das nossas vivências como judeu, como muçulmano, passando pela história do cristianismo para aprender a amar, e hoje Deus está nos dando uma oportunidade nova. Ah, vocês são judeus, vocês são muçulmanos, agora eu vou reunir todo mundo na doutrina espírita, porque vocês vão entender de mortalidade, vão entender de reencarnação, e agora o amor vai unir cada um de vocês. E está todo mundo reencarnado aqui no Brasil. Então esse amor que cada uma das pessoas que estão aqui no nosso chat, que a Cleide diz que já são mais de 300, é uma ressignificação das nossas histórias. Nós temos a religião no nosso sangue. Nós temos a religião. Nós temos a religião no nosso sangue. Essa história com Deus, essa história que a gente quer fazer diferente, faz parte da nossa vida. Então eu trouxe 3 símbolos: um judeu, um muçulmano, um cristão, e poderia trazer um espírita. Poderia ser o Livro dos Espíritos, mas eu trago o benfeitor Emmanuel, porque nós estamos a caminho da luz. O Livro dos Espíritos está perto de você? Tá, eu consigo pegar. Só um instantinho. Pega lá. Enquanto ele pega, eu vou mostrar aqui. Cleide, coloca essa imagem aí, por favor, para a gente. Essa imagem que vocês estão vendo, não olhem para o texto, eu estou aproveitando uma outra apresentação para poder tornar claro aí. Esse é Etzer Haim. Etzer Haim, ou seja, a árvore da vida, é esse desenho que vocês têm. Olha o quanto de triângulo tem aí dentro. Isso tem tanto simbolismo que eu nem vou me perder explicando. Mas lá em cima você tem Binah, Hormah e Keter, um triângulo superior lá no topo.
e você tem um outro triângulo de cabeça para baixo ali, ó, Gevurah, Hesed e Tiferet. Quando eu cruzo esses dois triângulos, eu formo a estrela de Davi. Os cristãos chamam estrela de Davi. Os judeus chamam Magen Davi, que seria escudo de Davi. Isso é um escudo energético que tem o poder de capturar energias, né? É esse que é o sentido da árvore da vida. Olha quantos triângulos tem aí para a gente cruzar para fazer uma Magen Davi. Tem vários, né? Então não é só esse que a gente tem. Pode tirar, Cleide. Pode tirar. E assim, existem... Achou o Livro dos Espíritos? Na minha mão. Questão 628, parte final da resposta. 628, parte final da resposta. Sim. Você quer que eu leia a partir de onde? Tem um ponto em seguida aí. É porque eu não posso mexer, senão vai travar. Tem um ponto em seguida aí, em algum lugar, que diz assim: todo homem sábio poderia encontrar nesses estudos uma coisa mais ou menos assim. Entretanto, para o homem estudioso, não há nenhum Isso. sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, porque todos encerram germes de grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias entre si, já que estão dispersas em meios a acessórios sem fundamento, são facilmente coordenáveis. Graças à chave que o Espiritismo vos dá de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão alguma, e cuja realidade está hoje demonstrada de maneira incontestável. Não deixais de tirar temas de estudo desses materiais. Eles são riquíssimos e podem contribuir bastante para a vossa instrução. Pá! Ai, isso é muito bom. Faz o seguinte, a gente vai ter que responder as perguntas, vamos ter que ser ligeiro, que o pessoal tem que dormir, tá? A Clara tem que dormir também. Ela, só para não falar que nós não falamos de cristianismo, toda essa história que a gente contou, ela é muito importante, porque depois que Muhammad desencarna, começa a haver uma expansão do islamismo. Vocês se lembram que o cristianismo nasce do berço do judaísmo. Depois o cristianismo ele se espalha pela Europa, ele toma o próprio Império Romano, o império se torna cristão. Depois, com as invasões bárbaras, os bárbaros se tornam cristãos. No século VII, ocorre um outro fenômeno, porque os muçulmanos não se tornam cristãos, não tem aquela mescla. Então começam a surgir... Não aconteceu. Começam a surgir as disputas. Então os lugares até então cristãos, como Ásia Menor, Norte da África, a Turquia, começaram a se tornar muçulmanos. No século VII, em 632, a Síria, que era um berço cristão, se torna muçulmana. Em 638, o califa Omar, que o El-Hajj já disse que foi o segundo, depois de Abu Bakr. Eu preciso fazer um curso aí para aprender a falar esses nomes. Abu Bakr. Abu significa pai de. Pai de Abu Bakr. É porque assim, quando você é novo, seu filho diz assim: eu sou fulano, filho de Beltrano. Então, digamos, eu quando novo, eu dizia: meu nome é Jorge Ibn Juvenal, o nome do meu pai é Juvenal, então eu sou Jorge, filho de Juvenal. Quando eu me tornar adulto, meu pai perderá a influência. Então ele vai se chamar Juvenal, vai deixar de ser filho de Francisco, que era o nome do pai dele, para dizer: eu sou Juvenal, pai de Jorge. Ele vai dizer: eu sou Juvenal, Abu Jorge. O nome da pessoa muda. Quando jovem se refere ao pai, quando velho se refere ao seu filho. Por isso tem que honrar pai e mãe, tá? Porque você tem que amarrar o filho que você tem.
Então, Aí Abu ela, Bakr, o nome do filho Abubakar. dele era Bakar. Então, ele era Bakar. Abu Bakr. Então, o califa Omar toma Jerusalém, e aí o que, que acontece? Nós temos o islamismo tomando toda a Ásia Menor, o norte da África, e acontece um fenômeno interessante. O império que era oriental, para onde levou o cristianismo começa a voltar para a Europa. Ele retrai de novo. E aí, no século VII, caminhando para o século VIII, cenas do próximo capítulo, o que, que os muçulmanos vão fazer? Agora a gente vai tomar a Europa. E aí os cristãos da Europa precisaram a se defender. E no século VIII, a gente vai falar em Carlos Martel, Pipino Breve, Carlos Magno, porque agora virou aí briga de cristãos com muçulmanos. Cenas do próximo capítulo. E tem uma coisa, você sabe como é o nome da mesquita que está lá em Jerusalém, né? Mesquita Sei, de... Al-Aqsa. E o Isso, que é Domo a da Rocha. Mesquita de Omar. Al-Aqsa, É Mesquita de Omar. Por quê? Porque foi Omar que tomou Jerusalém. Então, a isso. cúpula é de ouro em homenagem a ele. Aliás, Elahá, a gente não entra naquela mesquita. Eu fui andando, deixei minha esposa dormindo, eu fui andando até a mesquita, eu cheguei na porta, tem umas pessoas com umas armas enormes. Eles me perguntaram, você é muçulmano? Não. Eu respondi, eu sou do Brasil, eu queria conhecer a mesquita. Aqui não entra nem cristão nem judeu. Então, olha o que nós fizemos. Eu sempre gostei de entrar em igreja, entrar em sinagoga, mas hoje em Jerusalém a gente não entra mais nem no Domo da Rocha, nem na Mesquita Al-Aqsa. Vamos para as perguntas, né? Tem judeus que se travestem de muçulmanos, correndo o risco de serem mortos, só para poder subir até o topo do monte onde ficou o Templo de Jerusalém. Ok. Vamos lá, senão a gente não dorme hoje. O Wagner Ferreira de Abreu pergunta: os muçulmanos acreditam em Jesus tal como os cristãos? Não. Jesus, para os muçulmanos, não é o Messias, não é a figura tão especial. Ele é um profeta como qualquer outro. E tem algumas coisas diferentes também, tá? Na forma como eles interpretam o que foi a crucificação e o que aconteceu na crucificação de Jesus. A compreensão dos muçulmanos no Alcorão é bem diferente daquela que os cristãos têm sobre o que aconteceu na crucificação em si. Então, Jesus aparece 19 vezes no texto. Ele é o profeta mais citado depois de Muhammad, que é o profeta mais citado no Corão, é Muhammad, e o segundo é Jesus. Mas ele é reverenciado, seus ensinamentos são vistos como interessantes, mas ele não tem a mesma visão que nós teríamos como cristãos sobre Jesus. Sandra Morini vem com afício. Como será que os médiuns entre os muçulmanos são vistos, já que não há mais profetas para eles? Profetas na hierarquia que Muhammad foi, mas evidentemente você tem pessoas dentro do Islã que são tidos como homens de uma grande espiritualidade e que são muito respeitados, principalmente quando você tem aí a possibilidade de ver os sufis, né? Vocês já devem ter visto aqueles caras que giram, os derviches que ficam girando, eles são sufis. Eles giram por mais de meia hora, quase uma hora rodando. Se eu for rodar 2 vezes, primeiro que eu caio por cima dos outros, pois eles rodam eles rodam com uma mão para baixo e mão direita para cima e mão esquerda virada para baixo. Recolhe a energia e coloca. Eles ficam rodando com as mãos assim, né? Eu não vou conseguir fazer porque esse meu braço não levanta mais. Mas seria mais ou menos isso. A mão direita levantada e a mão esquerda baixa. E eles rodam. Tudo mediunidade. Então tem muita mediunidade nisso.
mas a gente não tem a ideia de que tem alguém que seja um representante de Alá. Mas existe muita espiritualidade, sim, no meio dos muçulmanos. E Sandra, se você pegar qualquer texto do Rumi para ler, você vai ver que são plenos de espiritualidade, de Meu amor e de Deus. mediunidade. É que eles chamam de outros nomes. A gente. Ibn Arabi, textos Isso. de Ibn Arabi também são maravilhosos. Tem um outro, Nasruddin, Rumi, Ibn Arabi, são grandes, grandes. Inclusive, o Alberto Almeida cita muito o Rumi, cita muito o Nasruddin. Eu acho que a gente já falou da Kaaba. Acho que essa Falamos sim, pergunta é meu amigo respondida. Paulo. O Elahá explicou ela como um todo, mais no início do programa. Só um detalhe que eu não falei da Kaaba, falei tanto que eu não falei uma coisa. Quando Muhammad volta de Medina, ele limpa a Kaaba e tira todos os itens, quebra tudo que tem lá dentro. Hoje a Kaaba está limpa. A Kaaba não tem nada dentro, ela é vazia, porque se ela é o Deus imaterial, não pode ter nenhum ídolo lá dentro, mas ela era cheia de ídolo. E mais uma curiosidade, a mãe de Ali, o sobrinho do profeta, deu à luz dentro da Kaaba. Ele nasceu dentro dela, tá? Nasceu lá dentro. Interessante, Elahá, 3 cidades que para os muçulmanos são sagradas. Meca, onde o profeta nasceu, Medina, para onde foi feito a Hégira, e Jerusalém. E é interessante, porque ele nasceu em Meca, mas foi enterrado em Medina. É. Como Muhammad conheceu a história de Jesus? Ele era de alguma religião? Ele conheceu Nair. Quando adolescente, viajando com o tio, eles encontraram um pregador, acho que era Baíra, o nome do pregador cristão, Bahina, não vou lembrar agora, mas o pregador cristão que andava naquela região e que passou as primeiras informações para ele. Só que são informações de via oral, né? Não tem texto, vai falando, vai ouvindo. Então, tem muitas coisas que não necessariamente poderiam ser, não sei, né? A verdadeira condição daquilo que a gente conhece do cristianismo, mas foi assim que ele conheceu. Ele, na verdade, embora não tivesse uma religião, porque ele ainda era adolescente, mas ele fazia parte da tribo dos coraixitas, então eles tinham uma visão politeísta, ele estava no meio, imerso nesse conhecimento que era muito semelhante em todas os vários times, né? Elahá, só uma curiosidade. Quando a gente lê esse livro aqui, Palavras de Emmanuel, ele coloca textualmente que a missão de Mohammed era levar o cristianismo para as tribos árabes. E que ele segue firme na sua missão. A primeira derrapada dele é quando ele se casa com Hadija, é assim que se pronuncia? Os cristãos chamam Hadija, mas é Hadija. Hadija, porque ela Hadija. era muito rica e ele acaba se perdendo um pouco daquela simplicidade inicial, daquela orfandade. Então ele começa a se perder ali. Então Mohammed diz que na obra dele tem muita coisa boa. Quando a gente pega o Alcorão hoje, tem muita mensagem de amor, tem muita mensagem de fraternidade, de devoção a Allah, mas já tem muita mensagem do que a gente chama de jihad, a guerra em nome de Deus. Porque ele acabou misturando. A mediunidade é assim, gente. Se a gente não está ali em sintonia, a gente acaba fazendo uma mescla daquilo que é bom com as ideias equivocadas que a gente recebe. Por isso que é importante a universalidade dos ensinos dos espíritos. Os persas vieram de Esaú? Não. Os persas são de outra linhagem. Quem veio de Esaú são os povos palestinos. Quando o povo de Israel, os amonitas, amoritas, aquele povo que quando Moisés chega e encontra a terra ocupada, aqueles da terra ocupada que são os descendentes de Esaú. Então, Esaú está muito mais ligado aos povos que vivem na Palestina
do que os persas que estão do outro lado, depois da Mesopotâmia, estão lá longe, 1.300 quilômetros distante de Israel. Primeira vez aqui, está muito interessante saber qual é a frequência dessas palestras. Sim, quinzenal. Na verdade, não é quinzenal, Ivo. Por quê? Porque a gente pode se perder no quinzenal. Então, a gente acerta assim, é na segunda e na quarta-feira de cada mês. Se o mês tiver 5 semanas, a gente vai pular a quinta e vai pular a primeira para fazer na segunda, para você nunca se perder. Será que tem? Será que não tem? Olha no calendário, é a segunda ou é a quarta-feira do mês. Então, o Rafael está aqui para passar para nós as informações que ele tem. Elahá, Amonitas, Moabitas e Edomitas. Quando o povo chegou na terra prometida, eram os povos que estavam ali. Os Edomitas, eles eram os descendentes de Esaú. Porque Esaú, ele era meio ruivo, como dizem os historiadores. Ele era peludo e era ruivo. Eu acho que Edom lembra essa vermelho, não é isso? Eu estudei muito disso na igreja, Elahá, então me perdoe se eu falhar em alguma coisa. Mas os Edomitas, eles têm esse nome porque eles são descendentes de Esaú. E Esaú era cabeludo, era mais ruivo, então por isso que eles ganharam esse nome de Edomitas. Tá certo, Elahá? Isso mesmo, está correto. Como se chama a mediunidade dos derviches? Eu não sei. Eles entram em transe ali, ficam rodando e eles entram em transe e eles têm revelações, tá? Enquanto eles estão ali, eles estão tendo. E as danças circulares, elas estão em muitas doutrinas. Culto afro tem dança circular, cigano tem dança circular, muitos povos têm dança circular. Danças circulares é uma prática de conexão, né, de vinculação com o espiritual. As pessoas ficam rodando e aí entram em transe. Então, é um indutor de fenômenos mediúnicos. Enquanto eles estão rodando, eles não estão ali, se eu vou dar mais uma volta, eles transe, na verdade, né? Na Umbanda também tem muito movimento, tem Os muita persas dança. não descendem de 100. E aí é interessante, Quem? né, Elahá? Porque 100 formam os semitas. E os semitas, tanto os judeus quanto os muçulmanos, são descendentes de 100. Os semitas. Não. Os judeus e os árabes. Os judeus e os árabes, O perfeito. muçulmano O muçulmano é a e tem religião. chinês que é muçulmano. Exatamente. Isso. Os judeus e os árabes. Os judeus e os árabes e os palestinos também, né? Os povos Sim, palestinos sim. ali todos. Então as pessoas às vezes dizem assim: porque isso é antissemitismo. Antissemitismo tem que ser contra árabe, contra palestino e contra judeu. Porque os filhos de Sem são esses grupos todos. Vamos lá, Elahá. É porque Noé teve 3 filhos: Cã, Jafé e Sem. Cã são aqueles que formaram as tribos africanas. Jafé, aqueles que formaram as tribos europeias. E Sem, aqueles que formaram as tribos onde hoje está ali, Israel, a Arábia. Então, todos que são semitas são esses descendentes de Sem. E aí nós temos os árabes, os judeus, os palestinos. Daí, quando eu digo eu sou antissemita, não é um preconceito apenas com os judeus, é um preconceito com os árabes. Exatamente. Aí, como Noé não conhecia os chineses, os japoneses, os coreanos, ele não teve nenhum filho do olho puxado, né? Ele só tem filho para a Europa, para a África e para o Oriente Médio. Ele deve ter um 4º filho, né? Que ele não contou que é o filho que. Porque se todo mundo foi destruído no dilúvio, tem que ter um 4º filho para fazer a raça amarela, um outro para fazer os povos americanos aqui. Mas tudo bem. Pois o Noé dá um jeito dele de explicar como é que isso aconteceu. Olha, as perguntas acabaram. As perguntas acabaram. Não adianta você colocar a playlist aqui desse jeito, porque isso aqui não faz link, não adianta. A pessoa não consegue copiar, você tem que jogar isso no chat. Não adianta você jogar, porque não vai resolver.
Mas muito bem, chegou o momento mais esperado da live. Eu, na verdade, eu venho só para esse momento, tá, Kátia? Eu nem venho para nada, eu venho só para este momento, que é o momento da perolação do estudo. É quando o Rafael nos entrega a poesia que ele fez. Essa foi caprichado, porque ele teve um mês para fazer, ele não teve só 15 dias. Então, ele conseguiu fazer um trabalho aí bem interessante. O Rafael sempre termina os nossos estudos com uma poesia, então acho que está na hora de nós ouvirmos a perolação do estudo, a poesia que o Rafael vai deixar para nós hoje aqui. Tem Hoje poesia? tem poesia. Hoje nós falamos muito de Maria. Maria que é reverenciada no cristianismo, Maria que é reverenciada no islamismo, e nós, os espíritas, sabemos que se Jesus é o tipo mais perfeito que nos serve de modelo e guia, ele precisava ser filho de uma mulher nobre. Espera aí, só um instante. Teve uma pergunta que foi feita, eu não vi ela passar aqui, que é se os muçulmanos admitem a virgindade de Maria, como os cristãos. Essa pergunta apareceu, eu vi no chat, mas não vi aqui. Então eu vou responder. Sim, o Corão Sagrado considera que Maria teve uma gravidez singular, com uma diferença: não tem José no Alcorão. O Corão Sagrado não fala de José, fala só de Maria. Maria teve uma visita de um anjo e ela concebeu e pronto, e acabou. Tá? Não tem José. Mas a ideia no Corão é que também houve para Jesus uma concepção singular. Pronto. E Maria é uma das 4 mulheres mais espirituais para o Islã, tá? E aí agora sim, agora pode entrar melhor a poesia aí, porque Maria... A Ilka está dizendo que a pergunta dela também passou. E a Ilka é uma amiga querida lá de Vitória da Conquista. Então vamos, cadê? Bota de novo, Ilka, aí para a gente responder. Né? Vamos responder. Responder esse trem. Uai, sou. Eu estou procurando aqui, graças a Deus, tanta gente. Ô Ilka, coloca de novo. É melhor ela colocar de novo, porque se a gente for procurar, se for mexer, vai travar, porque o meu computador não... Por que Maria é tão referenciada no islamismo? Porque ela é considerada uma das mulheres mais... São 4 mulheres. Não sei se eu vou lembrar, mas uma delas é Fátima, a filha do profeta. A outra é Maria. A terceira é uma rainha que se converte ao Islã. E a quarta eu não estou lembrando agora. Parece que é Khadija, eu acho. Não sei. Mas são 4 mulheres que são reverenciadas. Enquanto Khadija esteve viva, o Muhammad teve só essa esposa. Depois que ela desencarna, ele tem várias. Alguns dizem 12, outros dizem que ele teve 15. Não tudo ao mesmo tempo, mas ele teve muitas ao mesmo tempo. E muitas não eram, na verdade, esposa por ser esposa. Elas eram porque ficavam viúvas e ele as acolhia. Tá bom? Mas muitas eram esposas mesmo, esposa. E outras eram só concubinas, e foram muitas mulheres. Muito bem. Acho que podemos agora fechar, Rafael. Tá fechado o seu áudio. Tá aqui as mulheres. A primeira, Khadija, a primeira esposa do profeta. A segunda, Fátima, a filha mais nova do profeta. A terceira, olha, tem até o sobrenome aqui, Maryam bint Imran, reverenciada no Islã como a mãe de Jesus. E o quarto, eu não sei pronunciar esse nome, Assia bin Muzahim, a esposa do faraó que se converteu ao monoteísmo e se opôs ao marido. Ela é admirada por sua fé e coragem em face da perseguição. Se acertou. Como é o nome de Maria? Maryam ibn... Imran, I-M-R-A-N. É filha de... Filha de. E tem um bint. Quem? Bint que é filha. Tá. Então Maria, filha de Imran. Então é o nome do pai dela. Porque o pai dela a gente conhece como Joaquim. Será que Joaquim é Imran? Ou estão dando um outro nome aqui?
É porque dentro do islamismo ou há umas mudanças de nome, por exemplo, Abraão é Ibrahim, Moisés é Musa, Jesus é Isa, ele é Isa. E é possível que, de repente, Ionakim tenha virado esse nome aí, né? Exatamente. Filha de Joaquim. Professora Josi, de matemática, a professora Josi, às 22h47, faz essa pergunta. Olha, vamos responder a pergunta da professora Josi e a gente vai para. Porque a Clara tem que dormir, o pai dela tem que fazer ela dormir. Vamos lá. Boa noite, meus amigos. Deus permitiu o avanço dos bárbaros para impulsionar o progresso europeu, sobretudo o agrícola. Estaria ele validando a ideia de que os fins justificam os meios? Não, o objetivo teria. Isso é outra coisa. O objetivo da expansão dos povos bárbaros foi fragmentar o Império Romano para que as nações, competindo entre si, pudessem se desenvolver. Uma obra que esclarece isso de maneira muito clara chama-se Civilização, que é um best-seller de um cara que eu não vou saber falar o nome dele, mas é um livro dessa grossura que explica como foi que o Oriente ficou para trás do Ocidente. E a grande justificativa é: o Oriente não se fragmentou, que a China ficou una, não tinha competição, e a Europa, com competição, fez com que as tecnologias se desenvolvessem. Teria o magnetismo espiritual do Papa responsável por convencer a. Sim, a espiritualidade dele e dos espíritos que estavam em volta dele, porque não é qualquer um. Eu, se fosse falar com Átila, não ia dar em nada, ia ser morto e ele ainda ia invadir a cidade. Então tem a ver com o magnetismo da pessoa e com a espiritualidade que circula esses processos, né? Todos. Então vamos. Alegra-te, agraciada. O Senhor está contigo. Disse o anjo a Maria em encontro de luz, comunicando o nascimento do Mestre Jesus, cuja mensagem é nossa esperança e alegria. Faça-se em mim a vontade do Senhor, respondeu Maria ao anjo Gabriel, demonstrando ser serva nobre e fiel, que dedicaria a Jesus todo o seu amor. És, Maria, bela rosa nos canteiros do mundo, nossa mãe generosa, de afeto profundo, que nunca se esquece dos filhos seus. Ó mãezinha, intercede a Jesus em nosso favor, nós que ainda passamos pelos dias da dor, para não nos perdermos dos caminhos de Deus. Um beijo grande, muito obrigado e até daqui a 15 dias. Se Deus assim permitir. Gente, foi Bezarat Hashem. maravilhoso. Rafael, mais uma vez, você nos surpreende com seu conhecimento incrível. E a gente volta a se encontrar para que a gente veja o século VIII na próxima live. Essas questões do Islã, elas vão aparecer, mas a gente não vai tratar tanto do Islã, porque ele já foi desenhado hoje. A gente vai mostrar as coisas porque ele vai cruzar com o cristianismo. Mas a gente não vai mais ter tantos detalhes. Talvez no século IX lá, quando aparecer Beit al-Hikmah, aí a gente vai se aproximar mais do pensamento do Islã. Cruzadas, aí tudo bem, mas o século VIII vai ter coisas interessantes, mas vai ter muito cristianismo, porque Carlos Martel e Carlos Magno irão aparecer nas nossas discussões da próxima live. Rafael, muito obrigado. Cleide, muito Eu que obrigado agradeço. pela oportunidade. E a todos que estão conosco, muito, muito, muito obrigado. E estamos outros bem alimentados espiritualmente para a nossa noite. Salam! Salam aleikum! Salam aleikum. Aleikum el salam.